Olá, boa noite. Eu sou Júlia Lenze Silva, sou professora de Direito Previdenciário, sou mestra em Direito pela Unesp e doutoranda em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela USP. Eu resolvi gravar esse vídeo, de maneira bastante artesanal e peço desculpas pelo tom fanho da voz, mas eu estou gripada. Enfim, resolvi gravá-lo como uma medida de conscientização de todos os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil sobre a ameaça iminente de retirada de direitos previdenciários e de supressão ao direito à aposentadoria digna, representada pela nova Previdência, ou seja, pelo projeto de contrarreforma apresentado hoje, 20 de fevereiro de 2019, pelo governo Bolsonaro durante uma coletiva de imprensa. O projeto é bastante amplo no seu desmonte e afeta tanto o regime geral de previdência social, que é aquele regime gerido pelo INSS, que congloba todos os trabalhadores da iniciativa privada, urbanos e rurais, quanto o regime próprio dos servidores públicos. Mas, como nós queremos fazer um vídeo mais curto, que alcance o maior número de pessoas possíveis, eu escolhi tratar exclusivamente das mudanças nas aposentadorias do regime geral de previdência. E essa escolha ela tem como fundamento o fato de que, com certeza, se aprovada, esse será um desmonte sem precedentes do sistema público de previdência organizado sob o sistema de repartição solidário, conforme previsto na Constituição de 88. Pois bem, embora o governo Bolsonaro tenha anunciado esse projeto como nova Previdência, o que nós percebemos é que ele segue as exatas diretrizes do projeto de reforma da Previdência proposto no governo Temer, a PEC 287 de 2016, que foi derrotada politicamente graças à organização, mobilização e resistência da classe trabalhadora, que organizou por meio das mulheres os 8 de março de luta e a greve geral em abril. Pois bem, o governo Bolsonaro segue as 3 linhas mestres desse projeto. Quais são? Instituição de uma idade mínima para aposentadoria no regime geral de previdência, aumento do tempo de contribuição mínimo para acesso a uma aposentadoria e mudança nas fórmulas de cálculo do benefício que fazem com que o valor inicial pago ao segurado seja reduzido. Vamos tratar de cada uma delas de forma separada. Bom, inicialmente é preciso dizer que, de acordo com o projeto, haverá a instituição no regime geral de previdência da idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. É importante dizer que essa instituição será progressiva, começando com 61 anos para homem, 56 para as mulheres, com um período de transição de 12 anos. Se o projeto do Temer já era bastante gravoso no sentido de diminuição de direitos, o do Bolsonaro é ainda mais severo, porque o período de transição do governo Temer se estendia durante 21 anos. O período de transição previsto na proposta do governo Bolsonaro é de apenas 12 anos. Aqui a gente já ressalta que a instituição de uma idade mínima no regime geral, com completa desconsideração para com as múltiplas realidades existentes no Brasil, inclusive com situações em que periferias e regiões de diversos estados brasileiros sequer alcançam a expectativa de vida de 60 anos, é algo muito cruel e muito prejudicial aos trabalhadores e às trabalhadoras. Só que, conforme nos lembra a própria professora Deise Martins, a estratégia do governo Bolsonaro tem sido ressaltar exclusivamente essa questão da idade mínima, inclusive ocultando o fato de que também prevê idades mínimas para professores e trabalhadores rurais no montante de 60 anos e para policiais federais, civis, agentes penitenciários e agentes socioeducativos no montante de 55 anos. De qualquer forma, o governo tem divulgado propositalmente a polêmica em torno da idade mínima, porque na verdade isso oculta, escamoteia os outros pilares de desmonte da Previdência, representados pelo aumento do tempo de contribuição e pela mudança na fórmula de cálculos. Aqui nós temos que dizer que a instituição da idade mínima é só o começo da tragédia, é só o anúncio, porque ela vem conjugada com a segunda medida, que é o aumento do tempo de contribuição mínimo para acesso a uma aposentadoria para 20 anos. Aqui eu gostaria de lembrar a diferença do conceito entre tempo de contribuição e tempo de serviço. É comum que as pessoas trabalhem durante muito mais anos do que realmente elas têm de tempo de contribuição,
porque só são computados como tempo de contribuição os meses em que efetivamente há contribuição para o INSS. Então, em todos os vínculos informais que a pessoa teve ao longo da sua vida, todos os contratos precários de trabalho, toda a existência de desemprego não fazem parte do cálculo da aposentadoria. Só se computa o tempo de contribuição efetivamente pago. Então, essa já é uma problemática bastante acentuada numa realidade do mercado de trabalho marcado pela alta rotatividade da mão de obra, pelo desemprego, pela informalidade e pela absoluta precariedade dos vínculos de emprego. Bom, esse já seria um problema. Mas quando a gente faz uma análise comparativa com as propostas existentes hoje em dia, né, aliás, com a dinâmica de concessão da aposentadoria hoje em dia, isso se revela muito perverso. Hoje, a principal modalidade de aposentadoria dos trabalhadores é a aposentadoria por idade, que prevê o tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Pela proposta do governo Bolsonaro, eu vou aumentar em 5 anos esse tempo mínimo. E de acordo com os dados do DIEESE, aumentando em 5 anos, eu vou excluir da proteção previdenciária 60% da classe trabalhadora. Bom, então, instituição de idade mínima, aumento do tempo de contribuição. Ok, mas com essas duas performances, quanto seria a minha aposentadoria? E aqui a gente entra numa questão que é muito pouco debatida quando se fala sobre reforma da Previdência, que é a mudança na fórmula do cálculo dos benefícios. Bem, hoje em dia, para voltar no nosso exemplo da aposentadoria por idade, que é a aposentadoria da ampla maioria da classe trabalhadora, com 60 e 65 anos de idade para os trabalhadores urbanos, tempo de contribuição de 15 anos, eu tenho acesso a uma aposentadoria que corresponde a 85% do meu salário de benefício. Eu atinjo 100% quando eu completo 30 anos de tempo de contribuição. Pois bem, com as mudanças propostas pelo governo Bolsonaro, como vai ficar? Com 20 anos de tempo de contribuição, as idades mínimas de 62 e 65 anos, eu vou ter acesso, atenção, a 60% do salário de benefício, o que representa uma redução de 25% no valor inicial da aposentadoria. Mas a maldade não para por aí. Porque para ter acesso a 100% da aposentadoria, serão necessários 40 anos de tempo de contribuição, ou seja, 10 anos a mais do que hoje é normalmente previsto. A gente vê, portanto, que essa conformação, ela diminui o grau de proteção previdenciária e penaliza, sobretudo, os trabalhadores mais precarizados, mais vulnerabilizados e que têm maiores dificuldades para se aposentar. E também é importante lembrar que também a redução acontecerá em virtude da mudança na fórmula do cálculo do benefício. Hoje, para se calcular o valor da aposentadoria, eu consigo dispensar, deixar de fora 20% das contribuições, que são as contribuições mais baixas. Mas pelas mudanças propostas, né, na nova Previdência, eu vou considerar a totalidade das contribuições da vida do segurado, 100% delas, o que efetivamente reduz o valor do benefício. Bom, aqui nós só tratamos das aposentadorias eletivas, mas ainda seria preciso falar sobre a aposentadoria por invalidez, que é uma modalidade que decorre de uma tragédia, de um evento grave que ocorre na vida do segurado, que faz com que ele perca sua capacidade para trabalho e seja insuscetível de reabilitação para outras funções, para outros trabalhos. Hoje, essa modalidade de aposentadoria é paga na porcentagem de 100% do salário de benefício, porque, como eu disse, ela não é uma escolha, ela decorre de uma tragédia, de um fato grave que ocasiona a perda da capacidade para trabalho. Pois bem, na proposta da reforma do governo Bolsonaro, a aposentadoria por invalidez vai seguir as regras gerais das aposentadorias, ou seja, será paga na modalidade de 60% do salário de benefício, quando não decorrer de acidente de trabalho ou de doença profissional ou do trabalho. Isso significa que se o segurado for acometido, por exemplo, de uma doença grave, contagiosa ou incurável, por exemplo, se ele tiver câncer e se aposentar por invalidez, ele vai receber somente 60% do salário de benefício. Só virá a receber a mais se tiver mais que 20 anos de tempo de contribuição. Quanto a mais? 2% a mais para cada ano que ultrapasse os 20 anos como tempo mínimo.
Com tudo isso, nós queremos alertar para as graves mudanças que estão sendo planejadas para a previdência do trabalhador e da trabalhadora. Não há mudança no sentido de promoção da igualdade, do bem-estar, da justiça social. O que há é uma transferência para os trabalhadores e as trabalhadoras da conta gerada pela grave situação da dívida pública brasileira. Aqui eu gostaria de pedir que as pessoas acessassem os conteúdos disponíveis, sobretudo no canal da Auditoria Cidadã da Dívida, que fornece materiais de ótima qualidade para a gente entender que não existe um déficit, um rombo na Previdência. O que existe é um roubo da Previdência. E utilizando o mote do governo de que vai economizar 1 trilhão de reais em 10 anos com a reforma, nós perguntamos, economizar para quem? E, sobretudo, economizar em cima da vida de quem? Nós, trabalhadores e trabalhadoras, não devemos pagar uma conta e uma dívida que não produzimos e não nos beneficiamos. Por isso, eu peço a você que se mobilize, que tome consciência e que principalmente se informe sobre o projeto de reforma da Previdência, sobre a retirada de direitos que ele promove e se mobilize para que a gente lute contra essa aprovação e essa violação ao texto constitucional de 88. Estamos juntos e estamos em luta.